E aí, galera, deixa eu gravar um vídeo aqui para vocês rapidinho de uma dica bem interessante. Ah, deixa eu mostrar primeiro aqui o que é que eu quero mostrar para vocês, beleza? Aqui no CFTL, eu estou olhando aqui os sílabos, né, da, da prova 4, já nova. Aqui na página 35, ele fala um pouquinho sobre alguns tipos de teste, né? Teste caixa preta, caixa branca e etc. Enfim. E aí, mais para cá, aqui embaixo ele fala sobre particionamento de equivalência e ele fala sobre análise de valor limite. É sobre esse carinha aqui que eu quero mostrar para vocês hoje uma biblioteca bem interessante que eu já utilizei em alguns projetos e ela foi sensacional, beleza? Então, deixa eu mostrar primeiro. Assim, essa técnica aqui de análise de valor limite, em termos gerais, a gente tem uma condição, a gente coloca ali alguns valores limites para a gente tentar identificar algum erro, de forma bem geral. Deixa eu mostrar aqui para vocês. É, deixa eu abaixar aqui, porque tem um negocinho aqui. Pronto, deixa eu mostrar aqui mais ou menos o que eu quero mostrar aqui, ó. Aqui a gente tem esse cenário aqui hipotético, que é essa entrada aqui, ele recebe uma idade, certo? E essa idade, para ela ser aceita, ela precisa estar entre 18 e 65, certo? Vamos imaginar que é para entrar numa festa e só entra nesse intervalo. Só um exemplo, para facilitar aqui nosso entendimento. Aí o fluxo é mais ou menos assim. A gente vai colocar um valor aqui, entrada. Aí geralmente vai ter algum método que vai validar essa entrada. Se tiver entre esse range 18 e 65, o teste passa, senão o teste não passa. Ou então ele dá uma mensagem, pode entrar ou não pode entrar. Aí na técnica de valor limite, geralmente a gente coloca alguns valores aqui para a gente tentar cobrir o máximo aqui desses resultados, né? Então, por exemplo, aqui na idade válida eu coloquei o próprio valor 18, aí tem que o limite inferior válido, beleza? Então esse cara aqui ele passaria, é uma idade válida. Coloquei uma outra 65, limite superior válido, então se eu entrasse com o valor 65, nesse cenário seria uma idade válida. E aqui a gente tem os valores inválidos, né? Aí eu coloquei logo acima do limite inferior, que no caso aqui seria, por exemplo, 17. Então 17 não é uma idade válida nesse cenário. 66 também não, porque passa, menos 1 e 100, por exemplo. Então, a gente utilizando o valor limite, a gente poderia escrever, por exemplo, esses cenários aqui para a gente validar essa entrada aqui, para a gente com esse conceito de valor de limite, partição, beleza. Aí como é que eu faria isso aqui com JUnit? No JUnit eu tenho um código aqui que eu acabei de fazer, ele seria mais ou menos assim, ó, valida com JUnit. Aí deixa eu mostrar aqui para vocês o código. Ele tem um método, certo? Que ele valida a idade, que ele recebe uma idade. Se essa idade aqui for tiver entre esse range 18 e 65, se ele estiver nesse intervalo, ele vai retornar true, porque ele está dentro do esperado. Se não, ele vai retornar false. Aí aqui eu criei dois testes, um teste com idade válida e teste com idade válida. Aí eu chamei esse método aqui e passei, por exemplo, 18 e 65. Então, como aqui ele fala na idade precisa ser maior ou igual, então ele vai retornar true aqui, ó. Então essa condição vai passar. Aí aqui eu coloquei aqueles mesmos valores lá do nosso site lá, né, do desenhozinho, e aqui ele vai passar. Beleza? Então eu já executei aqui, ó, todos os testes passaram, mas eu vou executar novamente só para a gente visualizar que os testes passaram. Beleza. Isso aqui está funcionando, está bonitinho, está legal. Agora, deixa eu mostrar para vocês a motivação de usar essa biblioteca e a facilidade dela. Aqui nosso cenário é bem simples, né? Mas vamos imaginar que vocês estejam trabalhando e a priori vocês estão lidando com esse valor aqui, ó, 18,65. Aí de repente o cenário muda, não vai ser mais 18,65, vai ser agora 19,70. Aí o que é que vocês têm que fazer? Vocês teriam que refazer toda
a lógica aqui, eu teria que mudar aqui os valores de limites das entradas para fazer a condição. Vocês viriam aqui no código, ajustaria aqui mais ou menos aqui a lógica e viriam aqui, sairia trocando aqui os valores aqui individualmente, um por um, para poder a condição passar novamente, beleza? Nesse cenário aqui, como é uma aplicação bem simples, de boa, tranquilo. Mas no mundo real, as condições elas vão ser muito mais complexas e elas vão ter um muito maior número de métodos ou de classes interligadas que vocês precisariam alterar em vários pontos. Então, deixa eu mostrar para vocês agora uma biblioteca interessante, que é a chamada biblioteca, eu nem sei o nome dela, mas essa daqui, ó, JQWiki. Essa biblioteca aqui, JQWiki, ela é baseada na Property Based Testing. Esse aqui é um tipo de teste chamado um teste baseado em propriedade. Ele não é muito comum, porque geralmente ele é bastante comum, esse tipo de teste, em empresas que precisam de uma alta precisão de cobertura de teste e que geralmente os dados ali de valor limite, eles precisam ser bastante precisos. Então vamos supor, sei lá, vamos supor que você vai fazer um teste, só um exemplo, que vai lançar um foguete e você precisa que X casas decimais precisem estar com uma precisão exata. Esse cara aqui, o Property Based Test, ele pode ajudar. E aí eu vou mostrar para vocês aqui um cenário, certo? Como é que vocês executariam esse cara aqui, ó. Como é que a gente executaria esse cara aqui? E aí, vamos lá, já tenho aqui o código, né? É o mesmo cenário de validar o range de idade, mas eu escrevi ele um pouquinho diferente. Então, a primeira coisa, eu criei uma classe valida a idade, e essa classe que valida a idade tem o mesmo método. Aqui, a idade, se tiver maior do que 18 e menor do que 65, beleza. Ele só está numa classe. Eu não deixei dentro do código. E aí eu criei agora ele aqui, ó. E tá aqui ele aqui. E aí o que acontece? Deixa eu só botar esse cara aqui, pronto. E aí eu vou me explicar para vocês como é que vocês implementariam esse cara nesse cenário aqui. Mas basicamente vocês poderiam adaptar esse código Ctrl+C, Ctrl+V em qualquer cenário. Então, ó, eu criei aqui uma variável, né, estática com a idade mínima e idade máxima. Beleza? 1865. Aí eu estou instanciando aquela classe, valididade, que é essa classezinha aqui, ó. Eu estou instanciando ela aqui. Estou aqui ela, estou instanciando. Ou seja, estou criando agora um novo objeto. Aí agora o segredo vem aqui, ó. Essa biblioteca, ela trabalha com property e provider. O que são os properties? Os properties são os valores que essa biblioteca ela vai gerar automaticamente. Então, eu não vou mais me preocupar em ter que ficar inserindo aqueles valores. Quais valores? Esses aqui da entrada. Aqui, por exemplo, esse 18, 65, 17, 66, menos 1 e 100, por exemplo. Quando eu estava nessa abordagem aqui do JUnit, eu teria aqui, ó, no JUnit, por exemplo, deixa eu diminuir um pouquinho. Aqui, ó, eu teria que vir e ficar colocando aqui, ó, cada uma daquelas opções. Nessa biblioteca eu não preciso me preocupar com isso. Olha que interessante, eu vou mostrar para vocês. Aí o que acontece? Ó, essa biblioteca, ela tem um property, repetindo, e tem os provider. Esse property significa o seguinte, olha, nessa idade aqui, eu quero que você esse aqui é o método que ele está mais um pouquinho aqui abaixo, certo? Eu quero que nessa propriedade você gere gere diversas idades que estão dentro desse valor que está aqui especificado nesse método. Pronto. Então, e por isso que chama propriedade, porque ele vai pegar essa propriedade aqui, idade. Então, ele vai gerar vários números que estão dentro daquele intervalo de uma idade válida. E qual é essa idade válida? Aí ele vai entrar nesse método aqui, ó, que é maior ou igual entre 18 e 65. Então ele vai pegar e vai gerar vários números aleatórios dentro desse intervalo. Essa propriedade, beleza. Mas quem vai me prover isso? Aí ele tem um provider. Então, por exemplo, idades válidas, ele está bem aqui, ó. Aqui.
idades válidas. Então, por exemplo, aí eu estou dizendo para ele, olha, eu tô provendo para ele. Aí esse arbitrary, isso aqui já é da própria API, certo? Dessa própria biblioteca aqui. Aí o que acontece? Aí eu vou retornar é um inteiro, né? Porque a gente está trabalhando com inteiro. Então eu vou retornar um inteiro e ele vai me gerar valores entre a idade mínima e a idade mínima permitida, que no caso aqui é 18, e a idade máxima, que é 65. Então ele vai me gerar diversos números nesse intervalo aqui, between, que esses valores aqui, ele vai ser baseado nessa propriedade, que é a idade, que essa idade aqui ela vai ser passada para dentro desse método é válida idade. Então isso aqui é muito louco. Então agora eu não preciso mais ficar escrevendo aqueles números a 18, 65, não. Agora eu só coloco isso e eu preciso só definir aqui quais são os valores 18 e 65. Pronto. Já nas idades inválidas eu só preciso falar, olha, gere para mim, provê para mim idades que sejam menor do que a idade permitida, ou seja, 17, 14, 0, menos 1, ou idade acima da idade permitida. Então, ele vai gerar várias idades, mas antes de ele gerar, esse provedor, ele vai filtrar para que ele possa para que ele possa se atentar a essa condição que a gente está passando, ou seja, são aquelas idades mínimas. Agora o framework eu não preciso agora ficar me preocupando com esses valores aqui, porque eu só defini para o meu provider o 1865 e esses valores aqui inválidos a própria ferramenta vai gerar. E agora, por exemplo, se amanhã agora a idade não é mais 20, agora a idade vai ser 20 e 70. Beleza, para mim vai ser muito mais simples alterar, porque eu só teria nesse ponto aqui, ó, 20 e colocarei aqui, por exemplo, 70. E aí, pronto. Então, para mim, eu só teria nesse ponto e essa própria biblioteca, ela geraria todas aquelas datas de entrada. E esses testes baseados em propriedade, ele é interessante porque além de ele facilitar uma mudança ali casual na questão de negócio, ele também vai gerar vários números, sabe? Várias entradas que você não vai precisar se preocupar. E ele automaticamente ele vai gerar tanto número que ele vai cobrir muito mais números ali de entrada, seja válido ou inválido, do que se a gente fosse fazer. Então ele é um mão na roda nesse sentido. Ó, eu vou executar ele aqui novamente agora aqui, ó, para a gente ver esse cara aqui na vida real. Aí eu vou executar aqui ele, ó, e aí eu vou mostrar para vocês. Ó, ele está executando, passou. Agora vamos interpretar o resultado que ele dá. Vamos começar com as idades válidas, certo? Ó, então nas idades válidas, não, ele executou foi com o JUnit. Ele tem que executar esse cara aqui, ó. Aí deixa eu, espera aí. Eu vou vir aqui. Espera aí. É porque tem um negóciozinho que eu estou gravando. Aí eu vou mudar aqui para valida, quando é na classe, valida idade teste. É esse aqui, valida idade teste. Pronto. Agora eu vou aqui e vou executar. Pronto, está executando. Pronto. Agora olha por que ela é incrível. Deixa eu mostrar para vocês. Ó, vamos começar com a idade válida. Ó, dentro do idade válida, ele gerou 48 tipos de entradas diferentes. Olha que interessante. Esse tries significa o número total de tentativas feitas para gerar entradas válidas de cada propriedade. E cada propriedade dessa, ele executa um caso de teste. Aí aqui ele checa, ou seja, foi as 48 bem sucedida. Ele foi um teste exaustivo, certo? Olha que coisa interessante. Aí aqui, ó, esse edge case total igual a zero, esse edge case try, ele significa dizer que no número total de casos de borda desconhecido foi zero. Isso também é uma coisa interessante. Caso de teste de borda, eu posso até fazer um outro vídeo só explicando a importância desse caso. Não é um tipo de teste muito utilizado, sabe? Mas ele é bastante poderoso. Essa ferramenta aqui, ela tem suporte a isso. Caso de teste baseado em borda, ou caso de teste para borda.
E aqui, gente, esse seed aqui significa dizer que foram os dados que ele utilizou do Ranger de dados aleatório para esse teste. Então, ele gerou 48 tipos de entrada para aquelas dados, para esse método aqui, ó, idade válida aqui, para essa property, ele gerou 48 números e todos foram passados. Pode ser que ele tenha, por exemplo, pegado 18, 25, 36, 40, 37, só um exemplo. Pode ser que tenha pegado esses números. Já na idade válida, vamos dar uma olhada aqui, ó, ele gerou 1000, gente. Ele gerou nada mais, nada menos do que 1000 tentativas de chamada, ou seja, menos 1, 0, 10, 12, 13, 100, 150, 200, 1000. Ele foi mais ou menos assim, certo? E aí ele já deu aqui, ó, já 9 casas de borda. Depois eu posso fazer uns vídeos só para explicar esse cara aqui. E aí, ó, a geração foi totalmente randomizada. Ele gerou automaticamente esses números. E esse when fixed aqui significa que se é permitido fixar uma semente, né, aleatória ou não. A gente, ele por default, ele colocou que sim, que é permitido, né, para produzir os testes. E o allow significa que é permitido fixar semente para reexecução. Se eu for novamente reexecutar, ele pode permitir que ele utilize esses 1000 tentativas aqui de entradas. Então, basicamente foi isso. Então, ou seja, ele conseguiu cobrir muito essa ferramenta do que nós humanamente. A gente seria humanamente impossível em um projeto a gente tentar validar com mil entradas aqui. Imagina aqui como 1000. Aqui, ó, isso aqui vale menos 1, 0, 10, 3, 6, por exemplo. É impossível. Isso no projeto a gente tem nem tempo para isso. Talvez nem para esse aqui a gente possa ter. Talvez a gente coloque uma válida, uma inválida, outra inválida nos cenários aqui. Então, assim, fica uma dica dessa ferramenta aqui, dessa property. Eu dei uma olhada. Geralmente ela é muito utilizada em projetos em que você precisa garantir o máximo possível de quantidade de teste de execução, beleza? Aí eu vou subir esse código aqui no GitHub para que caso vocês queiram brincar e vocês tenham um exemplo. Mas basicamente é isso. A vantagem dela é que eu consigo centralizar as informações, por exemplo aqui. Se caso mude a regra de negócio, eu só mudaria aqui, para mim não teria nenhum impacto. E aqui automaticamente ele vai gerar um número, ele vai testar essas properties aqui com um número elevado de entradas e baseado nesses provedor aqui. Que a esses provedores a gente tem que ensinar para ele, né? No caso aqui, por exemplo, eu ensinei para ele, olha, nas idades inválidas, eu quero que você filtre todas as idades que for menor do que é permitido, ou a idade maior que é permitida. Então, praticamente, vocês só terem que ajustar isso aqui, a regra de negócio em algum projeto que, caso vocês queiram utilizar, só precisa mesmo ajustar essa parte. E essa daqui, as da válida também, dependendo da regra de negócio de vocês. Então fica um exemplo bem interessante do Property Base Testing, que é um teste baseado em propriedade, e a ferramenta, a biblioteca que a gente usou é esse cara aqui, JKWIK, aqui, essa APIzinha. E depois eu vou gerar, como é que vocês fazem isso aqui com a API? Aqui a gente fez com o JUnit, mas na vida real a gente mexe muito mais com teste de API. Aí eu vou mostrar para vocês como é que vocês utilizam esse cara aqui num teste de API. E aí vocês chegarem com essa solução aqui num projeto de vocês, com certeza você vai ser bastante elogiado, porque mostra, se vocês forem dar essa dica nas empresas, com certeza vocês vão ganhar bastante respaldo, certo? Tanto tecnicamente, e mostra que vocês estão interessados em fazer com que o processo de melhoria de qualidade, de fato, ele escale para níveis mais e mais de qualidade e de automação, porque é isso que é para isso onde está curvando, né, a nossa profissão. Ela tem de cada dia ficar mais automatizado, beleza? Turma boa. Qualquer dica, qualquer sugestão, qualquer dúvida, caso vocês não entenderam, vocês comentam aí que eu refaço um novo vídeo, beleza? Valeu, galera.